Graças a Deus. Bom é ver o povo de Deus interessado, não é, de estar na casa de Deus, animado em estar na casa de Deus, desejoso de aprender na casa de Deus, porque esse é um dos principais propósitos da existência dessa casa. Ainda dentro da campanha Nordeste para Cristo, nós também temos o convite à mobilização para que você adote 3 amigos não evangélicos. Quem aqui tem amigos não evangélicos, como eu? Isso. Nós temos orado por eles, não é? Temos chorado por eles, nós temos evangelizado eles. E chegou um momento diferente, especial, da gente intensificar isso. Vamos aproveitar esses 31 dias aí com as nossas ferramentas de comunicação, fazer com que o nosso WhatsApp ele seja mais cristão, não é? Ele seja mais de boas notícias. As notícias de imprensa, a gente tem na imprensa, né? Nós não precisamos envolver nossos grupos de WhatsApp com isso. Essas notícias de Globo, de CNN, de UOL, está lá, todo mundo tem acesso lá, né? O que a gente precisa é usar a nossa ferramenta que está em nossas mãos para que ela represente os nossos pés, como diz a palavra. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Lembrando que esse texto está num contexto de que a única ferramenta que os evangelistas tinham eram os pés. Hoje o Senhor ampliou essas ferramentas, e aí nós não temos mais só os pés, temos as mãos também, e temos nas mãos poderosas ferramentas para cumprir o ID de Jesus, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Portanto, fortaleça a sua campanha de oração e de evangelismo por 3 amigos. Pastor, só pode 3? Não, 3 é uma sugestão, tá bom? Pode ser 30. Só não pode ser 0,3, porque não tem 0,3 amigo, né? Então pode ser 1, 2, 3, 4, 5. A sugestão é de 3, apenas sugestivo mesmo, tá bom? Então hoje eu já falei, vamos dar início a uma série. Samuel, volta para mim o formato wide meu aí, por favor. Isso, obrigado. Nós vamos iniciar uma série a cada quinta-feira, falando sobre o cristianismo da cruz. Pode parecer uma redundância, mas nos dias de hoje não é mais, porque hoje nós temos, na verdade, hoje nós temos intensificado, né? A gente já encontra ainda nos primeiros dias da igreja, especialmente e mais notadamente na carta de Paulo aos Gálatas, que a igreja já estava adotando um outro cristianismo, já tinha chegado um outro cristianismo na igreja. E aí o apóstolo Paulo fica sabendo dessa notícia e manda uma carta urgente, uma carta de socorro, dizendo para os irmãos que, cuidado, estão apresentando para vocês um outro evangelho. E que, na verdade, não é outro, é o mesmo transtornado. Porque Satanás, irmãos, nunca quis seduzir ninguém sem a Bíblia. Pense num crente, é Satanás. Desde o Éden ele anda com a Bíblia embaixo do braço. Vocês concordam comigo? Tem que concordar, irmão, porque está escrito. Desde o Éden, Satanás é aquele crente que não larga a Bíblia. Mas que, como dizia a vovó, faz miséria com ela. Transtorna ela. Muita gente pensa que Satanás só vai nos enganar com sexo, dinheiro e poder, né? O pastor Celedão deu uma sequência para a gente sobre pecado, que deu ênfase a essas 3 áreas tão desafiadoras para nós. E áreas onde Satanás atua com muita facilidade. Só que daí Satanás não é besta, porque quem criou ele fez ele um ser perfeito e um ser inteligente. E ele lança a mão da sua inteligência para que quem é fraco com sexo, dinheiro e poder, ele vai trabalhar na área do sexo, dinheiro e poder. Agora, quem é fraco na relação com Deus, ele vai trabalhar na fraqueza da relação com Deus. E quando é que nós somos fracos na relação com Deus? Quando nós desprezamos a recomendação de conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Porque só assim a gente vai viver a experiência de Jesus lá em Mateus 4 no deserto. Satanás vai vir para mim e vai dizer, está escrito na Bíblia. Aí como eu não tenho o interesse de prosseguir conhecendo o que está na Bíblia, eu vou dizer, você está certo, tem na Bíblia mesmo. E se tem na Bíblia, você está certo e eu vou fazer. Mas daí, Jesus nos dá um exemplo que é a palavra personificada. E Jesus disse que faria de nós a mesma coisa. Jesus é o verbo que se fez carne. E disse, vocês não serão feitos carnes.
eu vou habitar em vocês. Eu sou a palavra que me fiz carne para habitar em vocês. Então, a mesma palavra que estava essencialmente em Jesus, ele prometeu que colocaria em nós. Agora, lembra? Tudo de Jesus é com jeito, é com interesse, é com amor. Eis que estou à porta. Com licença, eu posso entrar? Aí a gente diz, pode, Jesus, entra. Aí Jesus é o tipo da visita que não adianta botar a vassoura atrás da porta. Porque depois que ele entra, ele não se sente mais como visita. Ele não se sente mais como visita. Ele se sente como o Senhor da casa. A licença que a gente dá para Jesus entrar quando ele bate a porta, não é para ele entrar e voltar depois. É para ele entrar e não sair nunca mais. E aí ele vai enchendo a gente com a sua palavra, porque a única coisa que Jesus tem para nos dar é a sua palavra. Porque nela estão todas as outras coisas que nós necessitamos. Por isso que ele só tem uma ocupação. A palavra, a palavra, a palavra. Jesus não tem fastio, não tem abuso, não tem enjoo da palavra. Ele tem prazer pleno na palavra. Certa vez vocês lembram, ofereceram comida para ele. Ele disse, é verdade, só que tem uma comida que eu gosto mais do que essa. A comida que eu mais gosto, que mais me faz bem, é a palavra de Deus. É a palavra do Pai. E a gente vai tendo essa experiência, eu tenho certeza que a grande maioria aqui, se não a totalidade, já teve momentos assim de êxtase espiritual, de estar tão envolvido com a palavra que esqueceu de comer, esqueceu de se levantar, esqueceu de sair, esqueceu de tudo, porque ele estava totalmente envolvido com alguém que quando nos atrai, a gente não tem o menor interesse de sair da presença dele. Menor interesse, menor motivação. Então, é importante nos dias de hoje, já que desde o início da igreja, quando Paulo se levanta como defensor da palavra, para ajudar os irmãos que estão sofrendo com a palavra mal interpretada, Paulo vai mostrando para aqueles irmãos a importância da gente continuar firme, fiel até a morte. E aí a gente vai vendo que de lá para cá, Jesus também tinha alertado, né? Ei, o amor de muitos vai esfriar. E o resultado é a multiplicação da iniquidade. Ou seja, o povo vai ser, cada ano que passa, mais ruim. A gente até canta, né, no final do ano, aquela canção nacional, Adeus, ano velho, feliz ano novo. Mas na Bíblia diz que o ano que vem não vai ser feliz, vai ser pior do que esse. Por isso que ele recomendou, deixa cada dia o seu mal. Jesus quer que nós estejamos preparados para o que mesmo? Para o mal. Mas eu sei que você é normal como eu, e eu quero estar preparado só para as vitórias. Eu quero estar preparado só para as conquistas. Eu quero estar preparado. Conversava recentemente, muito recentemente com uma pessoa, e disse assim para a pessoa, aproveite enquanto você tem esse benefício. Imediatamente a pessoa se levantou e disse, você está dizendo para mim aproveitar bem esse benefício porque eu vou perder? É? Não, não disse isso. Eu disse para a gente aproveitar. Lembra? Remindo o tempo, despertando do nosso sono. Porque a nossa vida é como a flor, a relva. Não dá para ficar fazendo planejamento garantido para amanhã. A gente só pode fazer o planejamento. Garantia? Zero. Se o amanhã chegar, a gente entra com o plano. E se ele não chegar, para onde iremos nós? Eu sei para onde iremos nós. Nós iremos para o Senhor, porque só Ele tem palavras de vida eterna. É para Ele que nós iremos. Então a gente precisa resgatar o cristianismo da cruz. O cristianismo do benefício, eu gosto dele, eu preciso dele. E eu sei que vocês gostam também e precisam. Mas o cristianismo tem mais do que benefícios. O cristianismo tem mais do que vitórias. O cristianismo tem mais do que bênçãos. O cristianismo tem cruz. E há muita gente que pensa que a cruz parou em Jesus. Parou a dele. Ele disse que nós teríamos as nossas. Que não é para a salvação, mas é pelo Salvador. E é isso que nós vamos descobrir nessa carta de Paulo aos Coríntios,
Lembrando que essa é uma das primeiras igrejas, nesse formato mais ou menos nosso, de congregação, de prédio. Habitualmente eles se reuniam nas casas grandes. A gente vê na celebração mensal, no capítulo 11, que tem muita gente numa casa reunida para celebrar a ceia. Mas eles estão meio fora de ordem, a coisa está um pouco bagunçada, porque eles ainda não haviam recebido a correta instrução. São crentes, com um detalhe, cheios de dons. Essa igreja é tão interessante que mostra a nossa realidade e a nossa necessidade. O Senhor não está ainda muito preocupado se você vai estar certinho ou não, mas se ele precisar de você com o dom, ele vai dar. Tem muita gente que se perturba com isso. Fulano de tal, é uma pessoa que não é muito santa, mas Deus usa ele. Vocês já viram isso, ou já vivenciaram isso? Isso incomoda a gente ou não incomoda? Incomoda. Só não incomoda quem? O dono do dom. Porque o dono do dom está usando aquele que ainda não é muito crente, não é muito santo e deu um dom a ele, não é para o benefício de quem recebeu o dom. É para o benefício de quem vai ser alcançado com o dom. Porque o dom é bíblico, nós estudamos isso no trimestre passado. O dom é para servir aos santos, não é para os santos serem servidos por ele, o que recebeu. Certa vez eu ouvi de um homem de Deus uma coisa muito interessante. Ele disse que Deus deu a ele o dom de dons de curas, porque são vários, né? Deu dons de cura a ele. E ele se animou com isso, e quem não se animaria, né? No primeiro momento que ele ouve a voz de Deus e manda impor a mão, que aquela pessoa muito doente ia ficar curada, ele ainda duvidou, eu duvidaria também, né? Ele duvidou, mas o Senhor insistiu, que o Senhor faz assim, né? Ele fala uma vez, a gente duvida, o que ele faz? Vai embora. Ele insiste para trabalhar com duas pessoas. Primeiro, a pessoa da dúvida. E segundo, a pessoa que precisa ser alcançada por aquele que estava duvidando. Eu gosto muito da história de Tomé. E já ouvi muita coisa ruim sobre o coitado do irmão Tomé. Porque é natural da gente só explorar os maus comportamentos das pessoas e a gente despreza as virtudes, né? E aí Jesus dá uma lição muito grande que está ali nas entrelinhas, mas a gente não gosta muito de entrelinhas. Aí Tomé diz que não acredita, só acredita se tocar. Aí se Jesus fosse eu, dizia o quê? Está amaldiçoado. Não crê não, é? Que tipo de crente é você que tem que ver e tocar para crer? Se Jesus fosse eu, tinha pisado em Tomé por causa da dúvida dele. Eu não tinha. E se fosse você, no lugar de Jesus, o que Tomé teria recebido de você? Já parou para pensar sobre isso? Será que algum irmão já se apresentou para você com algumas dúvidas acerca da sua fé e acerca do Senhor da sua fé? E você e eu não conseguimos ajudar ele com isso? A não ser aumentar mais ainda a dúvida dele? Mas naquele episódio, Jesus faz uma coisa fantástica. Jesus disse para Tomé o que disse para mim já muitas vezes. Gonzaga, o que é que você precisa para acreditar em mim? É que aconteça? Pois aconteça. Pois toque. Olha que coisa linda. Jesus não se distanciou do homem da dúvida. Ele se aproximou e disse para o homem da dúvida: toque. Pegue. Se para você ser salvo é preciso que você toque em mim, eu vou me apresentar para que você toque em mim. A cruz não é uma barreira. A cruz é um rasgar do véu de cima a baixo. A cruz é escancarar a porta da salvação. E o Salvador ainda sai por ela em busca dos que estão perdidos. E aí essa igreja vive essa realidade, não é? Nós não temos a igreja de Atos, nós temos a igreja nascendo em Atos, a partir de um grupo de oração que recebe poder do alto, como havia sido prometido, e agora eles vão por todo o mundo cumprir a missão do Senhor. E aí nasce muitas igrejas, uma delas, das primeiras, a igreja de Corinto. E Paulo tem uma preocupação com aquela igreja que está tão cheia de dons. É a primeira igreja genuinamente pentecostal depois do relato de Atos 2. É uma igreja que a Bíblia diz que não faltava àquela igreja dom nenhum, absolutamente nenhum. A única coisa que faltava naquela igreja era ordem e decência. E o Senhor vai enviar Paulo para ensinar aquela igreja ordem e decência. E a ordem e decência no cristianismo passa obrigatoriamente pela cruz. E Paulo
parece ter isso muito claro para ele, porque Paulo era perseguidor da cruz. Todos nós lembramos dessa história, né? Era perseguidor da cruz. Duvidava da cruz, duvidava do crucificado, tinha rejeição à cruz e tinha rejeição ao crucificado. Só que acontece com Paulo o que aconteceu com Tomé. Tomé toca em Jesus. Jesus toca em Paulo. Jesus continua na obra da salvação. Se não tinha mais nenhum crente querendo chegar perto de Paulo, se toda a igreja formada naquele momento tinha desprezo a Paulo, tinha medo de Paulo, Jesus diz, então deixa, que quem vai salvar Paulo sou eu. Tanto é que ele se rende ao senhorio e diz, Senhor, quem é, Senhor? Quem é? E o Senhor diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Acabou, Paulo, a sua dúvida. Acabou, Paulo, a sua incredulidade, porque eu sou Jesus. E aí Paulo começa a conhecer esse Jesus. E Paulo entende muito bem de cruz, porque ele entende das duas posições. Ser contra a cruz, ser perseguidor da cruz e ser até difamador da cruz. Só que tudo isso no tempo da ignorância. E agora Paulo conhece não só a cruz, mas conhece o Senhor da cruz. E aí no verso 18 desse mesmo primeiro capítulo que lemos até o 9, o Espírito Santo faz Paulo escrever isso. Porque a palavra da cruz é loucura. Para quem? Para os que perecem. Ela só é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos o quê? Nós somos o quê? Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Eu já cheguei, durante a minha caminhada de vida cristã, né, ainda no tempo da ignorância, da falta do aprendizado, ter dúvidas sobre a minha salvação. E acredito que muitos podem ter passado por esse processo também. Até que um dia, Jesus levantou alguém com muito amor, com muito carinho para me ensinar. E com muita simplicidade me sentou no canto e não ignorou a minha dúvida. Não ignorou a minha fraqueza de fé. Pelo contrário, ele foi usado para curar a minha dúvida e para curar a minha fraqueza de fé. E sentou e me disse, Gonzaga, por que você acha que você não é salvo? Eu digo, não, porque eu ainda não tenho uma vida como deveria ter. Eu ainda não tenho os padrões que a Bíblia diz que eu tenho que ter. Ele disse, tudo bem, é razoável. Agora me diga uma coisa, você já descobriu a diferença entre fé e obras? Você já conseguiu compreender isso? Eu digo, né, porque a gente é meio orgulhoso, né? A gente sabe de tudo, né? Quando alguém pergunta pra gente, quando a gente está numa dúvida, se a gente já aprendeu, a gente, por aquele orgulho terrível, pecador dentro de nós, a gente diz, não, já estudei, já entendi. Ele está certo. Olha, você sabe muito bem que a fé, ela é tipo aqueles gatozinhos siameses, né? Estão sempre ali juntinhos, são asas de um pássaro. As duas precisam andar juntas. Nenhuma sobrepõe a outra. A Bíblia diz isso. Se você só tem fé e não tem fruto, que é obra, sua fé é morta, diz a Bíblia. Por quê? Porque você está dizendo que Jesus não pode lhe ajudar a fazer acontecer. Aí Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. Então, quando a gente se encontrar não fazendo nada, a gente tem que ter uma convicção. A gente não está dando bola para Jesus. A gente não está dando crédito para Jesus. Sabe aquela expressão popular bem comum? Irmão, eu sou fraquinho. Aquela expressão gideônica, né? Eu sou pobre, sou da família mais pobre, sou covarde porque estou escondido aqui para ver se os inimigos não me acham. Estou aqui num disfarce. Eu estou num lugar que é para fazer trabalho com milho, mas eu estou fazendo trabalho com uva, já para disfarçar, para ninguém me descobrir por aqui. Aí o senhor diz, Gideão, não chamei por causa da sua família, nem por causa da sua covardia, nem por causa da sua capacidade. Eu lhe chamei porque eu vou contigo. O Senhor diz para ele, vai na tua força. Lembra, ele já tinha declarado que não tinha força nenhuma. E o Senhor diz, vai na tua força, ou seja, nenhuma. Agora vá, porque eu vou contigo. E aí muda a história de Gideão. Muda a síndrome de Gideão que abate muitos de nós.
Quando a gente diz, não, não tenho capacidade, não, eu sou fraquinho, isso é bom no primeiro momento, para saber que vai ter capacidade porque vem do alto, vai ter força porque ela vem do alto, e vai fazer a obra porque o Senhor da obra vai na frente. E Paulo descobre todas essas coisas. E aquele irmão, com muito carinho, me ensinou que, para mim, ter certeza da salvação é muito simples. Eu só preciso ter certeza que Jesus está comigo, suportando os meus erros, suportando a minha fraqueza, mas corrigindo elas a cada dia e no tempo dele. Uns Jesus corrige mais rápido, outros leva mais um pouquinho de tempo. Ou será que você que é papai e mamãe que teve mais de um filho não pode testemunhar esse favor? Ou 2 filhos, vou pegar um casal de 2 filhos, que é a minha realidade. São 2 pessoas totalmente diferentes, que tiveram as mesmas oportunidades de aprendizado, que tiveram as mesmas ofertas, mas cada um avançou, cada um progrediu de forma diferente. E nós não ficamos mais pais de um que andou no nosso ritmo e menos pais do outro que não andou no ritmo que a gente queria. Nós continuamos sendo os mesmos pais. E eles continuam sendo para nós os mesmos filhos. Assim é Deus. Ele vai deixando cada um de nós seguir o curso na velocidade que ele permite. Alguns de nós ele vai tocar fogo. E a gente vai lembrar lá de Apocalipse. Eu queria que você fosse quente. O outro, ele vai deixar que ele seja mais tranquilo, frio. Ah, que bom que você fosse frio, mais tranquilo, velocidade mais baixa. Mas vai ter aquele que não quer ser nenhuma coisa nem outra. Ele diz, não, aí já não dá certo. Não ser uma coisa nem outra, eu vou ter que vomitar você da minha boca. Porque eu quero que você tenha uma posição. Ou a posição acelerada da quintura, ou a posição reduzida da frieza. Porque todas essas duas têm utilidade. E aí ser salvo, irmãos, é tão simples. É ter certeza de que Jesus está comigo. Tratando a minha alma, tratando o meu caráter, cuidando da minha santidade. Quão bom, né, irmãos, é a gente lembrar que um Senhor que propôs assim, filhinhos, não pequeis. Porventura, se pecardes, não se esconda não, não seja fugitivo não corra não, porque você tem um advogado. A causa tem que ser resolvida logo. Aqui para nós, quando a gente tem uma demanda nossa, né, judicial, que a gente entende que aquela demanda vencida vai ser importante para a gente não corre com tudo atrás dela, né? Corre com tudo. Pede ajuda a um, pede ajuda a outro, pede para que um aponte o caminho, pede para que outro aponte o caminho. A gente vai em busca do advogado que é bom naquela área, não é assim? Porque a gente tem necessidade de vencer aquela causa. É isso que o Senhor está nos ensinando na sua palavra. Vocês têm necessidade de serem meus filhos. E quando entenderem que erraram sendo meus filhos, corram para mim, porque eu tenho como socorrer vocês. Nós temos um advogado. E aí, segurança da salvação é segurança de que Jesus está comigo. Por isso que Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, porque eles acham que terão que ser santos para ser salvos. O pastor Celedão já falou sobre isso aqui várias vezes. Acha que terão que ser santos para ser salvos. E a ordem é inversa. Eu sou salvo para ser santo. Em aceitando o Salvador, em recebendo o Salvador, em tendo o Salvador, pode ter certeza, irmão, a santificação está presente, dia após dia. É por isso que esse mesmo Salvador, na sua última mensagem para nós, ele diz, quem é santo, saiba de uma coisa, tenha certeza, seja mais santo ainda. A mesma coisa, quem não é santo é sujo, e quem não é santo é sujo porque não tem Jesus. Porque quem tem Jesus tem o sangue que purifica de todo o pecado. É limpeza. É garantia de limpeza, de santificação. Aí Paulo faz essa afirmativa. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, a palavra da cruz. Só que daí a gente precisa entender, né, irmãos, porque é assim que Deus quer para nós. Ele não fez um livro continuado, ele fez um livro seccionado, partido. Em cada seção dessa, em cada partição dessa,
o Senhor tem um ensino para nós, e a gente só precisa descobrir o contexto disso. Eu tenho sempre dito aos meus irmãos que a Bíblia não é apenas a história de Deus com estes personagens que estão aqui. Não, não, não. É a história de Deus conosco a partir desses personagens. E eu já provoquei os meus irmãos a cada leitura, desde o Gênesis até o Apocalipse, a gente fazer o exercício de se colocar no lugar de cada personagem. De nos inserirmos ali, porque é essa a representação. Deus faz os dois primeiros seres humanos representando todos nós outros. E a relação que Deus tem com Adão e Eva é a mesma relação que ele quer ter conosco. E lembra sobre pecado e santificação e salvação? Nossos pais pecam e se escondem. Hoje a gente é um pouquinho diferente deles. A gente peca e esconde o pecado. A gente não se esconde, continua vindo para a igreja, continua dando a paz do Senhor, continua louvando, faz chover, faz chover. Aí Deus diz, faço não, porque vai dar certo não. A gente continua se mostrando normal, pregando, exortando. Nossos pais se esconderam. E nós escondemos o pecado. Só que daí não há diferença para a reação de Deus. A reação de Deus é exatamente a mesma. Com os nossos pais, ele vai em busca deles. Vai atrás deles. E pergunta a partir do nosso pai Adão, onde é que você está? E o que Deus só espera de Adão é que Adão confesse. Não é que diga onde está. Porque onde está, Deus já sabe. O que aconteceu, Deus já sabe. O que Deus espera agora de Adão é vontade de dizer para Deus o que aconteceu. É contar o pecado. Porque mais à frente o Senhor vai dizer que pecado para crente só tem uma forma de resolver ele. Se arrepender, confessar a quem? A Deus. A quem a gente fere quando peca? Em primeiro lugar, lembram? Porque tem muitos pecados nossos. Eu não sei vocês, estou falando dos meus pecados. Os que eu já cometi e os que ainda, se eu não vigiar, vou cometer de novo. Tem muitos pecados que eu já cometi contra pessoas que essa pessoa não sonha nunca. E tem um detalhe, não vai saber nunca. Agora tem um detalhe. Deus já sabe, antes inclusive que eu execute. E Deus é tão precioso que tem desses pecados que o processo é esse mesmo. Ele diz, tá bom, é bom realmente que ninguém saiba. Agora vem para o quarto. Eu e tu. Tu e eu. Lembra, ele vai atrás de Adão. Em algum local do Éden. Ele vem atrás de nós. Num local já definido. No nosso quarto. Quem é da minha geração e o anterior a ela vai se lembrar que as repreensões dos nossos pais eram no particular. Vem cá. Alguns de nós tinham até em suas famílias o local da casa onde a conversa e a palmatória ia comer solta depois para um processo de correção em amor. Aí o que o Senhor faz com os nossos pais, de ir atrás deles e querer ouvir deles a confissão, ele faz conosco do mesmo jeito, só mudando os lugares do encontro. E a gente precisa entender o que está acontecendo aqui na igreja em Corinto. Por que o Senhor levanta Paulo para Paulo enviar essa carta? E aí tem uma primeira pergunta. Aliás, a Bíblia, a gente não só tem que ler, a gente tem que perguntar ao autor dela o que eu estou lendo. O que significa o que eu estou lendo? Lembra de Atos 8? Né? Entendes o que lê? Aí a gente é orgulhoso. Não, estou sabendo tudo. Estou entendendo tudo. Estou entendendo tudo. Seja humilde. Sejamos humildes. Como aquele homem. Não, não tem quem explique. Eu já ouvi de crente de verdade mesmo. Crente de verdade. Não duvido da fé dele, não. Mas, à luz da Bíblia Sagrada, eu vejo que ele é um crente de verdade ingênuo. Ele não frequenta a escola dominical, diácono João de Deus, diretor, porque o Espírito Santo é quem ensina ele. Ele não frequenta a escola teológica, primeiro porque ele corre o risco de se desviar. É o que ele diz, né? Implica dizer que parece que ele é crente, mas não muito crente. Porque se arrocharem ele, ele se desvia. Hoje, conversando comigo, não é daqui, já para você ficar tranquilo, tá? É de fora.
Estou lá trabalhando, aí sempre tem alguma pessoa chamando. Pastor, eu estou com uma dificuldade aí com as coisas. O que é? Não, é algumas coisas que a sociedade está impondo a gente. E eu acho que isso já é ação do anticristo. Eu digo, pois eu não acho. Ele disse, você acha o quê? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que é a ação do anticristo, porque faz 2021 anos que a Bíblia declara que o espírito dele, a mente dele, a forma de trabalhar dele já está em curso. Agora, um personagem que vai absorver tudo isso e se apresentar, ainda está por vir. Mas a ideologia, que hoje a gente só pensa em ideologia de gênero, né? A gente está gastando todo o nosso tempo com ideologia de gênero. E a ideologia de Satanás nós esquecemos. E a ideologia de Deus, pior ainda, nos afastamos. E como é que a gente combate isso? E como é que a gente luta contra isso? Tem muitos de nós já se preparando para a luta armada. Eu digo de nós mesmo. Aí a Bíblia diz, não é contra a carne nem contra sangue. Certa vez alguém veio defender a tese de que Jesus autoriza ao crente o uso da espada porque Pedro estava com espada na hora que Jesus foi preso. Tem isso na Bíblia? Tem ou não tem? Tem! Não fique com medo, não. Lógico que tem. Pedro cortou a orelha ou não cortou? Cortou. Estava portando uma arma ou não estava? Foi violento ou não foi? Aí Jesus deu um glória, né? Quando Pedro corta a orelha, Jesus diz, oh, glória. Que é assim que alguns crentes fazem, né? Quando alguém age com violência com o outro, tem crentes dando glória. Ou não tem? Aí Jesus repara o dano, corrige o erro. E a Bíblia Sagrada diz uma coisa, que aquele defensor da Bíblia parcial esqueceu de ler a sequência. Porque também está escrito que ele iria ser preso, crucificado entre os malfeitores. Então Pedro, naquela hora, com o uso da espada, lançou mão de um malfeito. Ele foi identificado porque estava do lado de um malfeitor. E esse mesmo Pedro que foi um malfeitor, em uma das suas cartas ele diz assim, que nós devemos estar prontos para responder com mansidão. O mesmo Pedro que foi bravo e cortou a orelha de um. Agora, lembra que Jesus disse para ele? Quando tu te converteres, apacenta o meu rebanho. E ele se converteu. E agora está apacentando o rebanho. E agora é pastor de 2 cartas. E uma das cartas ele diz, esteja pronto, preparado para responder com mansidão a razão da esperança que há em vocês. Porque essa batalha não é nossa, essa peleja não é nossa. Nós não lutamos contra a carne nem contra sangue. Nós lutamos contra as hostes, as potestades do mal. Para quem Paulo estava sendo usado nessa mensagem? Lembra do que nós lemos no verso de número 2? Uma coisa bastante interessante é a identidade daquela igreja, a identidade daqueles crentes. E o verso 2 diz assim, para quem Paulo está escrevendo, a igreja de Deus. Para quem é essa carta? Para a igreja de Deus. Portanto, ela é para nós também, ela serve para nós também. Nós somos os destinatários, os destinatários dela também? Somos, porque essa é uma carta para a igreja de Deus. É o que está no verso 2. Mas espera aí, que igreja é essa? Como é essa igreja? Quais são as características dela? Aí a gente vai vendo. Ainda no verso 2. A igreja de Deus tem uma primeira característica. Qual é? Qual é? Santificada. Em quem? Não, eu sou santificado na Assembleia de Deus, no seu estatuto, nos seus usos e nos seus costumes. Tá bom. Para viver como assembleano, tá ótimo. Nem vai ser disciplinado. Agora, para viver como salvo, para viver como igreja de Deus, a santidade vai além do padrão de santidade assembleano. É a santidade em Cristo. Essa é uma discussão tão fácil, irmão, essa questão de santificação, de estatuto, de usos e costumes. Se a gente atender Cristo, eu duvido ter um estatuto na face da terra que vai me constranger. Duvido. Pelo contrário, eu tenho condições de constranger aquele estatuto. Porque posso identificar nele
desvios da palavra de Deus e possa ajudar na reconstrução dele, e possa ajudar na melhoria dele. Mas se a gente seguir o padrão de Deus, não tem igreja na face da terra que nos constranja. Quando somos constrangidos, seguramente é porque, em primeiro lugar, não estamos adaptados ou adequados ou formados e conformados pela santificação de Deus. Segunda característica, se ela é santificada por Cristo, só tem um jeito de chamar ela. Como é que se chama ela? Santa. Sede santo como eu sou santo. Certa vez eu li também um autor que o título do livro já era provocativo. O mandamento esquecido. 2 pontos. Sede santo. A gente considera um mandamento, né, uma instrução de ser dizimista, a gente é dizimista. A gente considera um mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas, a gente ama Ele acima de todas as coisas. Quando o segundo mandamento vem na igualdade do primeiro para amar o próximo, a gente já não tem muito a mesma facilidade. E aí a gente só esquece de um mandamento que vai reger todos esses outros. É o mandamento de ser santos. Terceira característica dessa igreja de Deus, de quem ela depende, em quem ela confia, em quem está a esperança dela. Percebeu? Uma igreja santa é uma igreja que vai sempre invocar o Senhor Jesus. Ela não vai depender de presidente evangélico, pelo contrário, pode entrar um endemoniado. Se essa igreja invocar o nome do Senhor, é possível que esse demônio seja expulso e que esse endemoniado sirva ao Senhor com alegria. Mas nós estamos invertendo os valores. Nós estamos invertendo a ordem e confiando em poderes humanos em detrimento do poder de Deus. Estamos invocando poderes humanos e esquecendo de invocar o poder de Deus, porque a ordem é essa. Primeiro o poder de Deus. Agora o poder de Deus exerce o poder no homem. Características da igreja de Deus. A gente continua vendo mais características nesse primeiro capítulo, agora no verso 4. A igreja de Deus é uma igreja que alcançou o melhor de Deus nela. O melhor sobre Lembra que já falamos sobre a graça que nos basta? O pastor Celedon fez uma sequência extremamente importante para a gente, falando sobre o pecado. Mas em toda a sequência ele lembrou uma coisa para nós que eu preciso lembrar aqui também. O normal, natural de todo ser humano sem Cristo é habitar o que na vida dele? O que habita no coração dele e na vida dele? O pecado, não é assim? Todos pecaram. Quantos? Quais? Todos. Todos foram formados no ventre da mãe já em pecado. Quantos? Quem? Quais? Todos. Então não escapa ninguém. Chegou um resultado, ano passado chegou vários aqui na igreja, né? Tá grávida. O que nós temos naquele ventre, além de um ser humano em formação? Um pecador em desenvolvimento. É o que a Bíblia Sagrada diz. Só que daí qual é a boa notícia que Jesus traz? Onde habitou o pecado, superabundou a graça. A graça ocupou todos os espaços que o pecado ocupava. E uma igreja de Deus é uma igreja que prova e vive que ela alcançou a graça de Deus. Ela tem mais características. Deu uma travada aí, isso, obrigado. No verso 5 diz que ela foi o que mesmo? Foi o que mesmo? Enriquecida em quem? Nele. Ele quem? Jesus. E qual é a fonte dessa riqueza? Qual a fonte desse enriquecimento? Toda a palavra. E o quê? Percebeu a diferença? Palavra e conhecimento. Um dos textos que o pastor Celedon sempre trazia à nossa memória era o texto do Antigo Testamento que dizia que o meu povo sofreu, meu povo sofre, meu povo errou, meu povo erra, porque lhe faltou o conhecimento. Mas não é que faltou a fonte,
faltou o desejo de buscar a fonte, porque a fonte continuava jorrando. Foi enriquecida nele com toda a palavra aí, conhecimento. Tem mais uma característica interessante na Igreja de Deus nesse texto. Mais um clique aí, por favor, meninos, que hoje as baterias acho que foi tudo para o espaço, né? Ok. Essa igreja, além da graça, além da riqueza da palavra, como Deus diz que faz e tem compromisso em fazer infinitamente mais, essa igreja recebeu mais. O que ela recebeu mesmo? Quais? Quantos? Todos. Uma igreja que Deus deu todos os dons, versículo 7 do capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Portanto, se essa igreja é a igreja de Deus e que nessa carta tem uma indicação de localidade que é Coríntio, essa carta vem para essa igreja de Deus que tem uma localidade chamada Pirangi. E essa igreja na localidade chamada Pirangi tem à disposição tudo que o Deus da localidade de Coríntios teve para ela. Porque lembra? Como filhos eles foram, filhos nós somos. E o Pai é o mesmo e nele não há sombra de variação. Olha que pensamento interessante, né? Desse servo que já está com o Senhor nos aguardando, o grande encontro, o reverendo inglês John Stott. Ele diz, em todas as épocas e em cada geração, Deus sempre chamou o seu povo para ser radicalmente diferente de que mesmo? Em seus padrões, em seus padrões morais e em seu estilo de vida. O que Deus espera de nós em relação à cultura? Posição radicalmente contra. Aí aquele irmão que eu falava sobre ele, e não concluí a história, né? Da perturbação dele, que tem muitas coisas alienando a gente. Eles só estão impondo muitas coisas sobre nós. Né? E eu disse que tinha certeza que sim. Aí eu disse, mas desde quando estão impondo coisas sobre nós? Não, pastor, nos últimos dias, esses últimos tempos, é muita cobrança em cima de nós, o que nós vamos fazer? Eu disse, primeira coisa, vamos ser fiel até... Tem uma certeza para nós vamos morrer por causa do evangelho. Não tem isso na Bíblia? Nós vamos morrer por causa do evangelho. Insisto de novo, pela proximidade dos últimos tempos que a gente tem, pastor Celero não bate mais nessa tecla, Já, irmãos, nós achamos ruim porque a igreja foi impedida de funcionar na sua normalidade. É provável que nós vivamos o tempo que ela será proibida 100%. E aí o que será de nós? O que faremos nós? Como reagiremos nós se não podemos mais ir ao templo? Aí Jesus já disse, chegou a hora de vocês manifestarem o que vocês de fato são, templo e morada do Espírito Santo. E aí, trevas lá na sociedade, quando você chegar, chegou luz. Podridão, estado de putrefação, correndo, chegou lá sal para socorrer, porque chegou você. Chegou eu, chegamos nós. Aí eu dizia para aquele irmão, é verdade, tem muitas coisas no século XXI. Agora, você lembra de novela? Novela tem desde o século XX. E continua alienando a gente. Você lembra da Pátria de Chuteira? Tem desde a Copa de 70. E continua alienando a gente. Você viu recentemente que Messi vai ganhar 24 mil reais por hora? Dormindo em casa ele está ganhando 24 mil. Sentado no vaso ele está ganhando 24 mil. Passeando com os meninos ele está ganhando 24 mil. E você percebeu quantos cristãos estão alienados com esse ídolo? Então, irmãos, alienação tem, olha, dizia a vovó, faz é tempo. Agora cabe a nós agradar a Deus e não aos homens.
Mas o que estava dando errado naquela igreja? Se ela tinha todas aquelas características, santificada, alcançada pela graça, recebeu todos os dons, o que estava dando errado ali? Simplesmente algumas coisinhas. A gente encontra nessa mesma carta que havia o quê? Desunião. Havia o quê? Partidarismo. Eu sou de fulano, eu sou de cicrano, eu sou do Defade, eu sou do Dejade, eu sou do Denoque, eu sou da terceira idade, eu sou do Depim, eu sou do Depem. Vocês já perceberam que esse tipo de partidarismo existe nessa igreja, a nossa igreja? Já perceberam? Já perceberam, por exemplo, culto do Depem, se a gente anunciar? Quem é que vem? Só o pessoal do Depem. Porque os outros, que são dos outros departamentos, não se sentem parte daquele. Isso é partidarismo ou não é? Isso faz bem ou mal? Culto da terceira idade. Não, não diga isso não, Anilda. Anilda diz que só vem os velhinhos. Eu venho também. Eu me sinto tão bem. Tem muitos jovens, os jovens ali da mídia, todo mundo vem e se sente tão bem. O que eu estou querendo dizer é o que eu disse lá para o irmão, sabe? A gente está olhando para coisas do passado ou coisas do presente e está esquecendo de olhar para o espelho. Ai, Coríntios tinha desunião. Ai, Coríntios tinha partidarismo. E nós? E nossa congregação? Lembre-se que nós temos as mesmas características deles. Santificados pela palavra, agraciados plenamente pela graça salvadora, temos todos os dons, mas ainda falta mais. E a gente vai descobrir que o caminho percorrido nisso aí vai dar num ponto final muito bacana. Olha aí, nós somos chamados para ser unidos. Lembra? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos... Eu já tive algumas experiências muito boas como no exercício pastoral. E uma das melhores que eu já tive até hoje foi de ver um trabalho de um determinado departamento, né, que eu nem me envolvi. A gente vai sendo envolvido, né, no processo e acaba não se envolvendo com as coisas. E para minha surpresa, eu cheguei naquele trabalho e vi praticamente toda a igreja envolvida no trabalho. Eu disse, Jesus, estás brincando, né? Eu fui naquela. Era um trabalho de um departamento. Tradição, padrão, fui para lá. Mas cheguei lá, o Senhor me deu uma grande alegria. Me fez uma grande surpresa. E vi toda a igreja apoiando o trabalho daquele departamento. Falei, ô lição linda, ô coisa maravilhosa. Por quê? Porque nós fomos chamados para isso. Edificar, perdoar, orar, confessar, interceder. Fomos chamados para ter essas carinhas aí, ó. Lembra que a primeira característica do fruto do Espírito é paz, é amor, é alegria? Nós temos que ter essa alegria dessa preciosa união. Em Cristo, diz o verso 10 do primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, diz que em Cristo, e somente em Cristo, é possível a unidade. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. Mas se estiverem com Cristo, andam. Né? Andam. Ah, eu não concordo com a posição do meu querido Genival, mas por Cristo eu vou com ele. Genival não concorda com a posição do pastor, mas em Cristo eu vou com ele. É isso que aquela igreja está aprendendo. Percebeu? Jesus não está condenando. Não foi uma carta condenatória. Não foi uma carta de um pai raivoso, iracundo, batendo com força nos meninos. É uma carta de um pai que ama os meninos e mostra para os meninos onde é que eles estão errando e onde é que o pai vai corrigir. Interessante que a correção de Deus por toda a Bíblia é uma correção que ele participa. Ele não cumpre o que a gente acredita. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus sempre vai com a gente no processo de restauração. Lembra do oleiro, do vaso, e o vaso vai na casa do oleiro, e o oleiro trabalha junto com o vaso. O oleiro não diz assim, vai vaso, se vira. Tem uns crentes que dizem assim, né? Vai vaso, te vira. O dono do vaso diz, não vaso, vem que eu vou com você e nós vamos acertar o que está quebrado.
acertar o que está errado. Tinha partidarismo naquela igreja tão cheia de dons, tão cheia de graça, mas cheia de homens e mulheres normais, pecadores, sujeitos às mesmas paixões. Havia arenga em Corinto? É só ler do verso 11 ao verso 17, você vai ver que tinha uns arengueiros lá. Como tem alguns arengueiros aqui, que eu não vou nem dar os nomes, tá? Tem uns que vivem arengando comigo, né, Nelisama? Eu disse que não ia dar os nomes, mas tudo bem. Tem uns que vivem arengando comigo aqui. Desde que eu cheguei, pastor Celedon, ela vive arengando comigo, Nelisama. Pastor Celedon disse que ele vai dizer alguns nomes também, né? Mas não é essa arenga de Corinto, não, porque eles não tinham liberdade, não é? A nossa arenga é amorosa, né, Nelisama? Graças a Deus. Mas havia. É só para a gente entender, irmãos, que Deus não se ausenta das nossas imperfeições. Pelo contrário, se a gente chamar Ele, Ele entra dentro das nossas imperfeições. Porque só tem um jeito delas serem corrigidas. Presta atenção, a maioria aqui tem algum tipo de veículo. Bicicleta, moto, carro, alguma coisa. Esse carro deu um problema e você deixa ele em casa. Quando é que ele vai ficar bom? Quando é que ele vai ficar bom? Nunca. Pelo contrário, vai ficar pior, né? Ele tinha um problema, aí ficou em casa e você não levou para quem conserta, apareceu outro problema, e você não levou, apareceu outro problema. Mas quando surge o problema, você leva a quem? A quem sabe resolver o problema. A mesma coisa é Deus. Os nossos problemas precisam ser apresentados a Deus, porque só Ele sabe consertar. Só Ele sabe. E com um detalhe diferente dos consertos dos nossos veículos. 0. Nota fiscal, 0. A conta já foi paga. Terminando a noite de hoje, na primeira noite da série, eu queria mostrar para vocês algo que a gente tem dentro dessa carta. Uma característica que essa igreja vivenciou. Lembra que nós já destacamos que essa igreja, ela tinha o que mesmo? Dons. Quantos? Quais? Todos. E a gente aprende na Bíblia Sagrada que dom é assim. Presta atenção. Dons de Deus está à disposição de quem? De todos. Todos podem pedir ou não podem? Todos podem, podem ou não? Pode não. Deve, João Pedro. Deve, meu filho. Não é pode. Pode ficar uma coisa assim meio solta, né? É deve. Todos nós devemos procurar com zelo, o recebimento dos dons. Agora tem um detalhe na Bíblia. Todos vamos receber? Todos vamos receber? Estão com medo, né? Todos vamos receber ou não? Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que sim? Quem não levantou a mão está frito, viu? Quem não acha nada. Olha, crente que não acha nada vai achar problema. Porque crente tem que ser sim, sim. Não, não. Crente em cima do muro, irmãos, não acha nada, só queda. Só vai cair e desmantelar os quartos. Vou de novo. Quem acha que sim? Quem acha que não? Tenho pena de vocês que ainda não levantaram a mão, mas tudo bem. João Paulo, você levantou a mão? Nem olhei para você. Levantou não, João Paulo. Depois no gabinete, viu? João Paulo é nosso novo contrabaixista, graças a Deus. Olha, a Bíblia diz claramente que todos devemos buscar os dons, mas só Ele é que sabe a quem vai dar os dons. Só Ele. Quais, quantos e quando? Só pertence a quem? A Ele. Que vai dar conforme a vontade, não é pelo seu mérito de receber o dom, não é pelo meu mérito de receber o dom, é pela vontade dele. Portanto, a gente descobre nessa igreja unida aí, né, todo mundo de mão dada, a gente descobre então que essa igreja também pode receber o quê? O fruto. E a essência do fruto do Espírito é amor. Lembra da sequência da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele vai mostrando esses problemas que a gente viu. Depois ele vai ensinando como celebrar a ceia. Agora ele entra no capítulo 12, já depois da ceia celebrada. Ele vai ensinar acerca dos dons. Ele até diz, não quero, meus irmãos, que vocês sejam
ignorantes, que não têm um conhecimento acerca dos dons. Aí vai ensinando todos os dons ali no capítulo 12, aí ele termina o 12 e entra no 13 dizendo: agora que vocês sabem o que fazer com os dons, eu vou dizer para todos vocês, tem um caminho ainda mais excelente com os dons. Não é que os dons ficam e a gente vai por outro caminho, não. Tem gente que interpreta assim, né? Os dons ficam na direita e eu vou para a esquerda no amor. Não. Você vai com os dons no caminho do amor. Bom, a gente viu que os dons são para quantos? Quantos? Não! Para quantos? Alguns. Todos devem buscar. Alguns vão receber. Para alguns. Olha ali. Na nossa ilustração aí, quantos receberam? Eu, pastor Celedon e pastor Xavier. Só 3, tá? Só nós 3. Só nós 3 recebemos os dons, tá? Só na ilustração, só para você acordar e a gente vai concluir. Agora preste atenção. Quantos receberam os dons? Alguns. Na ilustração aí. 3. Mas tem mais de 3 aí ou não tem? Tem. Então só 3 receberam os dons. Mas quantos vão receber o fruto? Quantos? O fruto está para quantos? Todos. Interessante. O dom você pede. O fruto você recebe. O dom você pede e ele resolve dar ou não. O fruto nem precisa você pedir. Se entregou para Jesus, você vai receber o fruto do Espírito Santo. E vai viver como aquele que deu o fruto, glorificando a Deus.